Antes da gente começar a transmitir, já quero agradecer a todos que estão aqui com a gente, aqueles que já estão acompanhando a gente aqui no presencial. A gente entra em... Já pode? Já? Então vamos lá. Então, 3, 2, 1, tá valendo? Deixa eu aqui cumprimentar a todos e a todas, dar uma boa tarde. Hoje a gente começa a segunda edição do Arena, Real Estate a Cidade, e hoje a gente traz para o centro do debate Rodrigo Osmo, graduado em Engenharia Química pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, tem um MBA pela Harvard Business School e é o presidente, CEO da Tenda. E a gente agradece muito a sua presença, como de toda a equipe da Tenda que está aqui. Muito obrigado por estar com a gente. A gente tem um modelo que a gente brinca, né? A nossa edição do Roda Viva da habitação, da moradia, da construção, num formato que se inspira, por isso a gente traz o Jox. Muito obrigado pela presença, ele que vai fazer a cartunagem, ele que vai buscar os momentos divertidos e intensos do nosso debate. A nossa banca do dia de hoje, a gente conseguiu um equilíbrio de gênero. Pela primeira vez, a gente tem metade, metade. E a gente vem com duas Marianas. E cumprimento as duas. Mariana Caetano, jornalista, liderou durante um tempo uma parte importante das cidades do Estadão e, portanto, conhece muito a performance e a ausência dela em cidades. A Mari Chiesa já vem de uma outra linhagem. Advogada, professora, super bem formada, é para a gente uma daquelas que, quando a gente discute temas urbanos, se a gente não pergunta para a Mariana, a gente sabe que a gente ficou com uma resposta imperfeita. A gente vai atrás dela sempre para trazer uma informação muito ponderada do desenvolvimento das cidades, em especial quando cai dentro das necessidades de uma análise jurídica. E o Roger Campos, a nossa economista-chefe, lidera toda a parte de economia urbana aqui do nosso centro de cidades. Rodrigo, eu começo com uma pergunta que a gente faz para todos os nossos debatedores, né? Quando a gente traz um profissional que atua em cidades para o centro da mesa, a gente sempre começa perguntando: é possível construir unidades habitacionais com qualidade para baixa renda, melhorando as cidades e ganhando dinheiro? Porque estes três elementos juntos podem produzir cidades mais justas, cidades com um grau de sustentabilidade objetivo e uma vida melhor. E nada melhor perguntar isso para quem faz no dia a dia unidades habitacionais. É possível ganhar dinheiro produzindo unidades com qualidade no volume que o país precisa? Rodrigo é nosso candidato, muito obrigado por estar aqui com a gente. Alô, alô, agora foi. Bom, Pólice, antes de mais nada, obrigado, Roger, Mariana, Pólice, outra Mariana, tá fácil. Bom, acho que se eu responder não, acabou o debate, né? Obviamente que sim. E eu acho que bom, é muito importante qualificar o que é qualidade na habitação popular, né? Então, eu gosto sempre de tentar tangibilizar o que a gente oferece para o nosso cliente. O cliente, 60% dos clientes da Tenda hoje ganham até dois salários mínimos de renda. Tá? Se a gente pensar quem que a gente conhece que de fato ganha dois salários mínimos de renda familiar, a gente não conhece muito essas pessoas. Assim, são pessoas que realmente estão numa posição muito frágil. Essa pessoa ganha dois salários mínimos, próximo de R$ 3.000, paga 800, R$ 900 de aluguel, mora 2 horas e meia do seu lugar de trabalho aqui em São Paulo. Se ela compra um imóvel do Minha Casa Minha Vida, ela vai pagar menos, ela vai pagar alguma coisa como R$ 800 de amortização do financiamento da casa própria dela, não de aluguel, e vai estar morando provavelmente a 45 minutos do lugar de trabalho dela. Essa diferença entre 2 horas e 45 minutos é a diferença entre você ver os seus filhos durante o dia ou não ver os seus filhos durante o dia. É a diferença entre você estar exausto o tempo todo ou você ter tempo de qualidade com a sua família. Então, quando a gente fala é possível fazer habitação de qualidade,
Eu acho que em grandes regiões metropolitanas, ter habitação popular próximo do centro é do ponto de vista do receptor dessa habitação, na verdade, do comprador, é um salto de qualidade inimaginável de qualidade de vida. Então, para mim, isso é o mais importante. E, obviamente, tem questões estéticas e funcionais que também são importantes. Mas eu acho que esse é um ponto importante de estar na cabeça das pessoas do que a gente está dizendo de qualidade para a habitação popular. Muito bom. Deixa eu fazer uma outra pergunta, porque aí eu endereço um pouco para o Roger. A Tenda fez um movimento de industrialização, buscando um volume de produção mais agressivo. Conta um pouquinho o que é no Brasil este processo de industrialização, seja no diálogo com os municípios, seja no diálogo nacional, tributário. Conta um pouco o que é industrializar um setor que precisa oferecer um volume, e aí a gente brinca muito, né? Muito grande num tempo muito curto, né? Mesmo sabendo das limitações de financiamento. Tá bom, essa é uma resposta de 1 hora, mas acho que como mais pessoas querem me fazer perguntas, eu vou tentar ser mais restrito, e daí, se vocês quiserem se aprofundar em alguma coisa específica, a gente fala. É, a história do Minha Casa Minha Vida é a história do ganho da produtividade na construção civil. Se a gente pegar a inflação de 2009 a 2024, falando IPCA, a inflação acumulada, o Roger me ajuda aqui, mas foi alguma coisa como 120%. E se você pegar o custo médio de obra de lá para cá, ele aumentou alguma coisa como 60%, metade da inflação. Tá? Você tem questões de tipologia, a tipologia ela reduziu, ela era uma tipologia de 40 e poucos metros quadrados, hoje a tipologia média é uma tipologia menor, 33, 34 metros quadrados, mas a diferença disso é ganho de produtividade. E como é que as empresas ganharam produtividade? Elas ganharam produtividade porque, graças à existência do FGTS, que tem um recurso dedicado para a habitação popular, as empresas conseguiram se programar para o longo prazo num negócio que tem ciclo longo. Então, quando a gente vai fazer o nosso planejamento e a gente fala, olha, eu tenho 2 cenários. Um cenário em que pode ter dinheiro ano que vem ou pode não ter dinheiro ano que vem. O meu grau, meu apetite para investir em processos, em sistemas, em industrialização é muito baixo. Que eu preciso ganhar dinheiro neste projeto. Eu não posso construir uma base para ganhar dinheiro daqui a 2 anos. Mas esse não é o cenário do Brasil. O Brasil ele tem talvez um dos programas habitacionais mais exitosos do mundo, que é graças ao dinheiro do FGTS, ao funding do FGTS. E o funding do FGTS passa a seguinte mensagem para a gente: olha, no ano ruim, o programa vão ter 300 mil unidades. No ano bom, o programa vai ter 500 mil unidades. Mas se você for um player competitivo, você vai conseguir ter um tamanho razoável em cada um desses vários anos. Então eu consigo me programar para o longo prazo. E foi isso que tem DMRV, direcional, todas essas empresas fizeram. Então, esse é o macro conceito do que aconteceu. Você tem a industrialização, ela começou, no nosso caso, naquilo que a gente chama de on-site construction, ou seja, a construção no canteiro. E hoje a gente evoluiu para uma outra subsidiária nossa, que chama Alea, que a gente está fazendo off-site construction. O off-site construction, a diferença entre um e outro é onde que acontece o grosso do processo construtivo. No on-site construction, 95% da obra acontece no canteiro. Você consegue industrializar coisas menores, um chicote elétrico, um shaft mais pré-industrializado, mas o grosso acontece, a estrutura ela é montada na obra. No off-site construction, você constrói, no nosso caso, casas fora do canteiro. Então, o que a gente manda para o canteiro, no caso de Alea, são painéis que já estão, todo o elemento estrutural já está lá, janela, porta, instalações, e a gente, a partir do segundo semestre, vai mandar os painéis já pintados. Então, esse painel, ao chegar no canteiro, em 1 hora e meia você monta uma casa. Isso é o que a gente chama de off-site construction. Então, assim, dá para mergulhar em vários temas do que eu falei aqui, mas para não monopolizar com isso. Rodrigo, acho que o Policy levanta um ponto importante aqui na pergunta dele sobre industrialização, e você passa por uma questão muito relevante que é política pública e FGTS, né? A gente está falando aqui que vocês atendem famílias de baixa renda, e quando a gente olha para essas famílias, a gente se depara
com um problema de affordability, capacidade de pagamento. A gente tem um salário que cresce com uma velocidade muito menor do que os indicadores que, que, que recompõem o preço do aluguel, por exemplo. E aí a gente está falando de uma empresa que tem um foco essencialmente em baixa renda e que demanda política pública e que demanda recursos vindo do FGTS, que não raros são utilizados para saque aniversário, não raros são utilizados para consignado, etc., que vai minando também um pouco dessa capacidade de ofertar recurso para quem demanda. Como fechar a conta num país em que a taxa de juros vem se elevando fortemente, em que a gente tem uma renda muito baixa, e manter a sustentabilidade de um negócio como o da Tenda, por exemplo, numa ausência de política pública habitacional, por exemplo, como o programa Minha Casa Minha Vida? Conta um pouco como que vocês equilibram essa balança e toda essa incerteza dentro de um negócio que é com a produção que demanda muito tempo, né, para a produção de imóveis. Bom, dificilmente uma empresa que nem a Tenda sobreviveria num contexto em que não existe política pública e recurso direcionado. Porque o nosso cliente, ele pega um financiamento de 35 anos, com 80% do imóvel financiado pela Caixa Econômica, com uma taxa de juros para as menores rendas de TR mais 4,5% ao ano. TR mais 4,5% não conversa com taxa de mercado. Se eu, Rodrigo, presidente de empresa, for no Bradesco hoje pegar um empréstimo, eu vou ter uma taxa de 12% ao ano. Então, o Bradesco nunca emprestaria para uma família de 2 salários mínimos a TR mais 4,5%. Então, eu dependo da política pública, eu dependo do Minha Casa Minha Vida, eu dependo do FGTS. O que existe com frequência é uma confusão sobre o papel do FGTS. O FGTS ele nasceu para ser ele tem dois papéis importantes. Ele é um fundo previdenciário, onde o trabalhador tem uma contribuição forçada para que ele constitua uma poupança para sua aposentadoria ou para um momento de fragilidade, que é o desemprego, e para que o trabalhador tenha condições de adquirir uma moradia numa condição que ele não conseguiria no mercado. Essa é a razão de existir do FGTS. A confusão que existe muitas vezes pô, mas esse é um dinheiro do trabalhador. Então, se é um dinheiro do trabalhador, eu tenho que achar formas desse dinheiro sair do fundo e ir para a mão do trabalhador de alguma forma. Saque aniversário, consignado do FGTS, saques extraordinários. Isso virou uma forma de vários governos, em momentos de querem dar um impulso econômico, ou estão num momento de fragilidade política, eles distribuem esse recurso, porque esse recurso acaba impactando em 0,3%, 0,4% no PIB. Então, isso é um problema. Mas, do outro lado, o que houve é que o programa habitacional ele deixou de ser uma política de governo e virou uma política de Estado. Ele foi um programa criado em 2009 no governo Lula. Então, existia um temor do mercado de que, quando houvesse uma transição para uma outra vertente política, que o programa seria descaracterizado. Governo Temer abraçou o programa, governo Bolsonaro abraçou o programa. Hoje, um dos grandes patrocinadores do programa em São Paulo é o governo Tarcísio, que é um enorme entusiasta, tem feito um trabalho espetacular com o Casa Paulista. Então, eu acho que os governantes entenderam que o programa habitacional ele tem um valor social, político, econômico muito grande. Então, a gente sempre está entre querer dar um choquezinho de populismo, tirando o dinheiro do fundo para dar um impulso econômico, mas a percepção de que é importante que o fundo exista no longo prazo, porque a habitação é algo importante para a economia. Peço licença para entrar nessa discussão sobre política pública. A gente assiste aqui em São Paulo um fenômeno recente, mas, enfim, é alvo do Ministério Público já há 2 anos, e diz respeito justamente ao incentivo a HIS e HMP. E eu queria uma leitura sua sobre esse fenômeno, que tem a ver com as adequações do plano diretor, mas também tem a ver com a capacidade do poder público de fiscalizar o benefício que está sendo concedido.
Eu queria uma visão geral sua sobre Esse essa é investigação em São Paulo. eu acho a investigação perfeita. Eu acho que há indícios de que tiveram colegas meus de trabalho, outros incorporadores que realmente abusaram do que era o propósito da política e abusaram não porque abusaram porque perceberam que o poder público não tinha capacidade de fiscalizar. E eu acho que esse é um case de uma política extremamente meritória e que acabou caindo num. Eu não estou dizendo que isso é pervasivo, que todo mundo faça isso, mas pelo que eu estou vendo, tem alguns indícios de empreendimentos que estão em praças que claramente não estão atendendo famílias de até 6 salários. Ou estão atendendo compradores de até 6 salários, são os alunos do INSPER que estão fazendo estágio na BTG e ganham menos do que 6 salários, né? Provavelmente são assim que eles estão conseguindo validar que ganham a renda direcionada para a HIS. O que eu acho que é muito importante eu não sou expert em política pública, mas o que a Mariana está dizendo para quem não está acompanhando? Existe em São Paulo, existe um incentivo para alguns terrenos, se você carimba que parte dos projetos, por exemplo, 80% do projeto você vai vender para famílias até 6 salários mínimos, você tem alguns incentivos que são, você não precisa pagar outorga, ou seja, você não precisa pagar um valor que você deveria pagar para a prefeitura para poder utilizar o terreno numa proporção maior do que você poderia de uma outra forma. Só que a prefeitura, são milhares. São Paulo fez, ano passado, acho que 100 mil unidades de habitação popular. A prefeitura não tem uma capacidade de fiscalizar se realmente essas unidades estão sendo vendidas para quem elas deveriam ser vendidas. E alguns players, aparentemente, perceberam essa incapacidade e começaram a aprovar como HIS terrenos cujo comprador final não são compradores de baixa renda. E o que aparentemente, esses incorporadores fizeram? Eles pegam termos assinados por esses clientes, dizendo, olha, mesmo eu não sendo um comprador de baixa renda, eu prometo que eu vou alugar este imóvel, que não vou morar, que eu vou alugar este imóvel para uma família de baixa renda. Eu acredito que se você pegar alguém e for batendo de porta em porta nesse prédio, você não vai achar essas famílias de baixa renda morando lá. Então, Mariana, a gente precisa achar uma forma de não jogar o bebê para fora da piscina, da banheira com a água, né? Assim, teve um mau uso do programa. O que a gente precisa é garantir que isso não aconteça. Tá? E eu acho a fiscalização perfeita, acho que o Ministério Público tem que fazer o trabalho dele, mas a gente deixar de ter o programa seria um absurdo, porque daí o meu exemplo inicial de o que é qualidade? Qualidade é você conseguir trazer uma família que está 2 horas do seu lugar de trabalho para 45 minutos do seu lugar de trabalho. Sem uma política como a política do HS, isso não vai acontecer. Então, se a alternativa é para que alguns poucos pessoas que fizeram mau uso do programa, para que isso nunca mais aconteça, essas famílias não possam mais morar próximo do seu lugar de trabalho, eu acho que é uma solução totalmente errada. Eu vou aproveitar essa deixa também. Inclusive, porque você nos ajuda muito. Eu gostei que veio da minha charada Mariana a pergunta, e acho que um dos desafios, né, que o setor privado tem agora a partir dessa ação é, em alguma medida, contribuir para identificar como esse controle pode ser melhorado, ou feito, ou desenvolvido, né, dentro aí dessa dinâmica que é muito conhecida por vocês, até sob uma perspectiva de concorrência mesmo, né? Porque os atores que estão agindo de forma inadequada dentro desse contexto acabam por desvirtuar um mecanismo de concorrência entre as empresas que estão sendo éticas, né, no desenrolar dos negócios para atender a política pública. E nesse campo, me parece que o poder público, ele tem, assim, né, quando a gente estuda a regulação e as estratégias regulatórias, tem muita coisa que é desenvolvida como expectativa de chegar a uma finalidade que depois de um tempo você percebe que não funcionou, né? Então, uma das questões, por exemplo, para dar um exemplo engraçado, é que quando o Plano Diretor de 2014 foi desenvolvido, tinha uma expectativa de que o mercado fosse ajudar a pressionar para ter mais corredor de ônibus,
porque o corredor de ônibus destrava potencial construtivo. Claramente isso não aconteceu, isso foi uma estratégia meio mal colocada dentro, né, da regulação, por isso que essa regulação tem um prazo de revisão e tudo mais, né? O que eu queria conversar, e eu acho que está dentro da política e dentro dessas novas estratégias que até você mencionou, Rodrigo, é o quanto que a Tenda aí está olhando para essas novas modalidades do Minha Casa Minha Vida dentro da política pública. Então, né, o Minha Casa Minha Vida, melhorias habitacionais, né, grandes anúncios agora do governo Lula acerca dos banheiros, né? Quer dizer, vai ter um super incentivo para melhorias habitacionais dentro aí de ocupações, comunidades, né, favelas, e alocação social, que é também uma estratégia, uma modalidade nova aí do Minha Casa Minha Vida. A gente está participando junto com o governo federal lá em Recife, da primeira modelagem, né, de PPP federal e de locação social em Recife, que está para sair o edital já já, e que traz essa inovação, né? Então, queria te ouvir sobre essa possível ou não, dentro aí do negócio do Minha Casa Minha Vida, de abranger essas novas modalidades agora que também a Tenda já tem essa solidez, tamanha aí do mercado. Bom, Mariana, a gente tem as empresas elas têm tamanhos diferentes. A Tenda ela é uma empresa que ano passado ela lançou próximo de 20 mil unidades, tá? Né, e é uma empresa que ela é muito ancorada em abordagem industrial. A abordagem industrial pressupõe que a gente tenha uma multiplicidade de tipologias relativamente pequena. Então, qualquer inovação de mercado que a gente vai entrar, precisam ser mercados que tenham materialidade dentro do tamanho da companhia, tá? O que a gente tem se debatido dentro dessas inovações, um módulo de banheiro, um aluguel social, são que essas são iniciativas que elas não parecem ter tamanho suficiente para mexer o ponteiro na Tenda. E, por outro lado, elas criariam uma complexidade razoável dentro da companhia. Então, esses não são, para o caso específico da Tenda, eu acho que nós não somos os agentes específicos que vão abraçar essas oportunidades. Não quer dizer que não existam atores que estão focados nisso. Por exemplo, eu sei que o meu antecessor aqui foi o André, da Magic, né? O André ele está fazendo um trabalho brilhante no centro de São Paulo. Hoje ele tem um certo tamanho, mas quando ele começou, ele tinha um VGV, que é um valor geral de venda, sei lá, de 50 milhões de reais por ano. 50 milhões de reais por ano é um empreendimento de 200 unidades. E ele construiu o negócio dele a partir disso. Eu acho que os alvos específicos para essas inovações não são empresas como a Tenda, são empresas como o André da Magi. Tá? Deixa eu explorar um pouquinho mais essa escala, a industrialização e o modelo de locação, né? Por dois fatores, né? Quando a gente investiga um pouco mais o déficit ou a demanda e tenta enxergar o que é a necessidade, a gente tem um dilema em comprar ou permitir uma melhor relação daquele que é o locatário. De que forma? Tendo grupos que ancorem volume de locação em escala para grandes regiões metropolitanas. Ainda é marginal o volume de empresas que atua no segmento do aluguel, portanto, tendo um ativo poderoso dentro da empresa e trabalhando isso dentro de um recorte, aí sim, um recorte com política pública que dê estabilidade a este segmento. Então, a gente vê um movimento relativamente recente de algumas empresas montando as suas plataformas para isso, mas voltando para a média e alta renda. Quando a gente olha as nossas comunidades, quando a gente olha a nossa periferia mais longínqua,
ela já vem, ao longo dos últimos 30 anos, oferecendo unidades habitacionais, a maior parte, para locação. Então, esse comprador da unidade habitacional de 2 salários mínimos, de 3 salários mínimos, hoje vive em um aluguel. A questão é, não parece que tem um espaço para que a gente amplie a oferta para buscar novo modelo de financiamento? Aqui eu quero explorar a limitação do FGTS. Então, a gente já sabe que a gente tem um certo limitador que, na melhor das circunstâncias, vai nos permitir 500 mil, nos períodos mais graves, a gente vai ter 250, 300 mil. Onde o Estado poderia atuar para que empresas do tamanho da Tenda sentissem que podem ter dentro delas ativos poderosos para um modelo de locação? Aí sim, para fazer nessa escala, para fazer o ponteiro da Tenda se mover. Aqui é explorar um pouquinho mais, passados esses quase 15 anos, de um modelo que deu certo, utilizando o fundo de garantia, e aí as cidades ajustando sua legislação para tornar a cidade atrativa. Então, o caso de São Paulo é emblemático, porque o modelo do financiamento foi complementado com uma política local, que é a regulação da cidade. E aí saiu do lugar. Eu estou tentando levar isso para esse ambiente e lendo também aqueles que foram dar o drible, né? Porque o drible dado no HIS Fake é enxergar que tem um público disposto a investir para alugar, porque esse não foi financiado pela Caixa. Então tem alguém financiando. E aí tentar encontrar, né? A gente fala, em algumas das nossas comunidades, quem aluga é o crime. Em algumas das nossas comunidades, quem aluga é a parte mais nervosa daquele ambiente. Portanto, é aquela que detém o poder. Onde está essa equação para a gente levar a Tenda para um ambiente como esse, de ter mais uma solução, né? E aí sim, mexer esse ponteiro no volume, né? Então, estou entendendo que para mexer um ponteiro, a gente está falando de no mínimo 2, 3 dígitos, né? Se a gente olha as regiões metropolitanas no Brasil, todas elas vão ter volume em dígitos para isso. Eu não sei se em curto prazo a solução da compra, comercialização final, usando só o fundo de garantia, vai nos apresentar. A gente vai continuar com os tais 6 milhões contados do déficit para sempre. Então, não parece que um modelo de locação possa, desde que com a atuação do subnacional, dos governos estaduais e dos governos locais nas regiões metropolitanas, a gente encontra uma equação. Estou aqui explorando um negócio novo, né? Como a gente está numa escola de negócios, então um negócio novo que pode ser responsável por um outro movimento, enxergando que o movimento Minha Casa Minha Vida, com as últimas decisões do governo, não tem sido apresentar mais soluções para aquele que originariamente ele veio, né? Porque quando vem um faixa 4 e a gente não está falando que vai ter mais dinheiro, a gente está tirando dinheiro de algum lugar, né? Então, estou aqui tentando trazer um novo dinheiro, né? E remunerar para além dos 4 mais TR, né? E está claro que quando você... E aí eu vou falar aqui para fechar a longa pergunta. Quando a gente vai lá na favela do Moinho, as pessoas pagam 700, 800 mil reais na unidade, locada, de um proprietário que construiu numa terra pública. Mas o que é fantástico observar é que tem renda capaz de suportar isso. O que não tem é um modelo de negócio que permite sair da favela, né? Então, tem renda, só não tem acúmulo de algum resultado de riqueza para essa família. E é aí que eu estou tentando encontrar essa equação, porque pode ser uma locação que o tire da favela para, num segundo momento, ser uma compra definitiva. Mas essa lógica de ter uma oferta muito maior é que a gente está tentando abraçar. Então, queria te explorar para fazer esse ponteiro andar. Policy, alguns governantes já
jogar esse desafio para a gente da Abraim, que eu sou conselheiro da Abraim, que é a Associação Brasileira dos Incorporadores, de o que seria uma política de aluguel social viável para o Brasil. E eu te confesso que até hoje eu não consegui ver uma proposta que a equação econômica feche redonda. Eu acho que você tem toda a razão. Se a gente for nos Estados Unidos, a política habitacional para baixa renda lá, ela não é voltada para compra, ela é voltada para o aluguel social, né? Muitos países tentam resolver o problema habitacional através do aluguel social. Mas eu vou te dar alguns elementos que tornam a equação difícil de fechar. Primeiro é TR mais 4,5. Assim, pô, um aluguel para conta do incorporador fechar contra o TR mais 4,5, o cara tem que cobrar um aluguel muito baixinho, o que dificulta fechar a conta dele. O Brasil forma 1 milhão de famílias por ano que ganham menos de 4 salários mínimos. O programa habitacional sustentável seria umas 400 mil famílias. Assim, bom, então tem 600 mil que estão de fora. Mas dessas 600 mil que estão de fora, uma parte muito relevante delas está em cidades médias e pequenas, onde é um outro problema de oferta, que os incorporadores não estão ofertando nesses lugares, e uma parte muito importante desse pessoal não participa da economia formal, eles são informais. Então, eles têm uma precariedade de crédito que, se eu sou um empresário e eu quero alugar meu imóvel para ele, também é um potencial cliente de uma qualidade de crédito pior. Então, você tem um terceiro elemento que é o seguinte: você foi na favela do Moinho, custa 800 mil reais uma unidade. Por que custa R$ 1.000 uma unidade? Quando você faz o cap rate de uma unidade de habitação popular, ele é 2% ao mês. Você faz o cap rate de uma unidade de alta renda, é 0,3% ao mês. Assim, pô, mas por que tem essa diferença toda? Porque o risco de crédito do cara lá é muito maior. E vai tirar ele depois. Assim, o risco de você ter que desmobilizar ele é muito grande, porque pô, você ter que acessar a justiça para tirar alguém que está te pagando R$ 800 por mês é um mecanismo caríssimo para você conseguir resolver essa inadimplência. Então, quando você começa a colocar tudo isso na conta, você fala assim, cara, não é fácil fechar essa conta. E até hoje eu não vi uma proposta que eu falo, pô, essa é uma proposta que para de pé. Então, um desafio aqui para os alunos do INSPER é um desafio legal. Cara, como é que a gente faz uma proposta de aluguel social, que você tem razão, o FGTS sozinho não consegue sustentar, que tenha relevância, que consiga mexer o ponteiro. Eu ainda não vi essa proposta. Deixa eu explorar uma outra questão que a gente tem discutido muito aqui para dentro do INSPER, que é a unidade, quando ela é entregue para a família, e essa unidade se valoriza, ela faz com que, em algum momento, essa família esteja num desafio de, ao comercializar esta unidade que ela comprou e se valorizou, ela ter que pagar ganho de capital pela valorização imobiliária que uma unidade do Minha Casa Minha Vida gerou para aquela família. Você acha que tem espaço para buscar uma certa política tributária nacional diferenciada para essas famílias? Porque quanto mais a gente joga luz e qualidade nos empreendimentos, e a gente está começando a enxergar isso, né? O aprendizado do Minha Casa Minha Vida é que as unidades estão ficando boas, estão melhorando as cidades, e elas estão se valorizando. Isso é fantástico, acho que a parte mais importante, mas é que tem uma recorrência negativa que é, se deu tudo certo, essa população pode ter um solavanco no seu processo de comercialização, em especial quando é um processo sucessório, né? Quando o patriarca, a matriarca está transmitindo para 2 filhos o resultado do esforço daquela família. Né? E como a gente está prestes a completar 20 e poucos anos, isso vai começar a aparecer com mais presença, né? Então, a gente está tentando também antecipar assim, o enfrentamento do sucesso, né? Que sucesso é esse que a gente pode ter que se deparar ali na frente para... Então, eu queria te explorar também um pouquinho nisso. Acho que tem 2 vertentes a pergunta. Uma é se seria justo ou não, e eu acho que daí é uma decisão da sociedade. A gente estaria abrindo mão de um tributo em prol de algo que pode ser justo ou não socialmente.
E a segunda é o quanto que isso pode influenciar em girar a economia da habitação popular. Eu acho que muito pouco. A persona média, e 90%, 95% dos nossos compradores atendem a essa persona do comprador de uma habitação popular, é alguém que nunca imaginou que poderia comprar um imóvel popular e que não tem nenhuma pretensão de fazer um upgrade em algum momento. É diferente de um cenário sucessório, como você descreveu aí. Mas o mercado secundário de habitação popular é muito pequeno. Ele tem algumas restrições. Você não pode financiar na Minha Casa Minha Vida 2 vezes o mesmo imóvel. E um mesmo cliente não pode ter 2 financiamentos dentro do Minha Casa Minha Vida. Isso são restrições para o mercado secundário, mas acho que são restrições que fazem sentido se você tem recursos finitos, né? Se eu comprei um imóvel na Minha Casa Minha Vida, eu fui beneficiário de um programa de governo que foi pago pela sociedade, STR mais 4,5. Não faz sentido eu me desfrutar disso 2 vezes, né? Então, eu não acho que ele tem tanta relevância econômica. Rodrigo. Boa. Você ia ganhar. Você ia ganhar, porra, exato. Eu queria sair um pouco do campo da política pública ou questões macroeconômicas e descer um pouco para questões microeconômicas aqui, muito mais de localização, né? Então, para a gente que trabalha com economia urbana, o padrão do espaço é muito relevante para a gente. Então, a gente está falando de uma empresa que produz muitas unidades e que muitas vezes tem capacidade de transformar a estrutura do bairro, certo? E aí eu pergunto para vocês, se dentro da própria empresa vocês costumam avaliar quais impactos que vocês trazem para aquele bairro com a oferta de X unidades dentro daquele lugar, como que, e não somente o efeito no bairro de destino que essas unidades estão, mas de onde vêm esses compradores, qual que é a origem desses compradores. E aí aqui eu tenho uma preocupação a isso, que é qual que é o efeito sobre os bairros de origem, né? Porque a gente está falando que essas famílias saem de dentro de um imóvel que, por sua vez, pode ser alugado ou não, e muitas vezes não é porque saiu uma família para casar, montar uma outra família, mas é uma família toda saída. Como que fica a origem desses lugares? Porque se essa origem também é concentrada, a gente pode estar gerando, em algum momento, algum vazio em outro lugar, porque a gente vive no Brasil o sonho da casa própria, certo? E existe aí o mercado de aluguel e como que é o impacto, não sei se vocês avaliam essa questão do bairro de destino e o do bairro de origem. E aí eu complemento a minha pergunta aqui, as pessoas que vão e compram as unidades, elas estão muito mais interessadas nesse sonho da casa própria ou têm algum interesse em questões de mobilidade? Você falou aí do deslocamento pendular, de quanto que ela reduziria ali por estar mais perto ou não. Vocês também medem isso, esse componente de pendularidade, quanto que reduz esse deslocamento dessas famílias? Porque isso é super importante dentro de uma cidade como São Paulo, ou, na verdade, as cidades brasileiras, os empregos são concentrados, é assim que são por lógicas econômicas. Então, fazer essa redução, ela é um componente relevante, e aí importa novamente os bairros de origem, como que ficam quando a gente concentra todas essas famílias em determinados locais mais próximos do mercado de trabalho. Tá. Pergunta é um TCC que você quer que eu fale. Vamos lá. Eu não. A gente, se eu tenho, se a gente tem alguma grande preocupação com relação ao impacto que a gente tem nos lugares de origem dos nossos clientes, né? Se eu faço mapa de origem dos meus clientes, tem muita gente vindo de A para B, o impacto que eu tenho em A. Não, a gente não tem. A gente sabe, a gente tem um mapa de origem exato de cada um dos nossos empreendimentos, a gente não tem grandes preocupações de qual que é o impacto. Por quê? O Brasil ele constrói muito menos moradias do que ele forma famílias por ano. Tá? Então, no NET, o que está acontecendo é todo ano essa equação ela fecha através de autoconstrução, através de puxadinho na casa da sogra. Então, eu acho que qualquer impulso em formação de novas moradias,
ele ajuda a resolver o problema da qualidade do estoque estabelecido. Então, se a pessoa está vindo de A para B, certamente agora eu tenho um A para alugar que vai ser alugado por alguém que talvez tenha uma renda um pouquinho menor do que daquela família que estava saindo de lá. Então, eu acho que o impacto econômico, para mim, no agregado, ele é positivo. Tua pergunta tinha mais elementos aqui, desculpa. Ah, melhora absurdamente. Assim, se a gente mede, não, mas a gente vai em entregas de empreendimentos e os relatos são esses. É, eu acho que, se você perguntasse para mim, o grande motivador é sair do aluguel. O aluguel ele é percebido como você dá um dinheiro infinito que não está indo para lugar nenhum. É, e ele tem uma consideração prática, né? Quando eu pago R$ 800 de aluguel e eu poderia estar pagando R$ 800 para amortizar o meu financiamento, desse lado eu estou constituindo patrimônio. Provavelmente essa é a poupança mais relevante que eu vou criar durante toda a minha vida. Mas talvez mais importante do que isso seja a redução do tempo de deslocamento. Porque numa cidade que nem São Paulo, você dar 2 horas a mais de vida, de convívio para essa pessoa é muito grandioso isso. Então, a gente não mede a gente não tem um indicador, até seria legal de fazer um indicador de benefício social que a gente está criando, mas a gente sabe que isso é super importante. Pegando uma carona na pergunta do Roger, tentando pensar do ponto de vista da construção de cidades mais resilientes. Nesse sentido, como que você enxerga o papel da tenda nessas transformações que a gente está falando aqui, né? Da cidade em si, do dia a dia das pessoas? Como que você enxerga o papel da tenda em si e do mercado como um todo? Quer dizer, a Abrainc, por exemplo, pode contribuir nesse debate, está contribuindo na construção de cidades melhores, de que jeito, pensando nas mudanças climáticas, especialmente? Vou então pegar o gancho das mudanças climáticas, né? O setor da construção civil, ele é o principal ator na discussão do aquecimento global. Por dois grandes motivos. Primeiro, porque os dois materiais industrializados mais poluentes são aço e concreto, e essa é a base da, da construção, né? A estrutura é de aço e concreto, e porque, uma vez estabelecido, a eficiência climática deste prédio aqui vai dizer o quanto que a gente vai consumir de CO2 ou vai emitir de CO2 na manutenção, nesse ar-condicionado, nessa iluminação, em tudo que está relacionado a esse prédio. O, é interessante, eu vou te dar muito um relato pessoal aqui, tá, Marina? Esse é um tema que, para mim, é um tema muito importante. É um tema, assim, por acaso, é um tema que me interessa demais e é o que os americanos chamam de o Grey Rhino. O pessoal fala do cisne negro, que é aquele evento que você não podia imaginar, ele acontece, é uma catástrofe, que é o corona, e esse é o Grey Rhino. Tá todo mundo vendo o rinoceronte vindo na tua direção e a gente não está fazendo nada. E uma hora vai chegar e vai te dar uma chifrada e fala assim, pô, mas você não viu? Tá? Há 20 anos ele está andando aqui. Esse é o Grey Rhino. Agora, isso é o Rodrigo Cidadão. Agora eu vou tirar meu chapéu e vou colocar meu chapéu de Rodrigo empresário. O Rodrigo empresário, ele tem uma empresa que atende famílias de menos de 2 salários mínimos e que, para isso, precisa fazer um empreendimento no menor custo de construção no mercado. Para ter o produto mais acessível e é o produto que famílias que nunca imaginavam poder morar a 45 minutos do seu local de trabalho agora possam morar. Este Rodrigo empresário, ele não vai criar custos nos seus empreendimentos para atender uma demanda, uma questão climática que vai impedir a família de 2 salários mínimos adquirir um imóvel. Então, a forma como eu consigo resolver isso na minha cabeça é como participante da Abrainc, eu tenho que
empurrar a política pública, porque ela seja uma política pública o mais sustentável possível, para que o ambiente competitivo eleve a barra. E aí eu, Rodrigo, empresário, não posso atuar aqui, eu tenho que atuar aqui, porque esse é o novo normal. Então, o que eu faço na Brainc é tentar fazer essa barra vir para cá. Pô, mas isso vai aumentar teu custo como empresário. Eu falei assim, tudo bem, mas vai aumentar de todo mundo. E aí a gente vai ter que atingir algum novo ponto de equilíbrio que faça com que famílias, 300, 400, 500 mil famílias por ano, consigam comprar imóveis de baixa renda. Eu acho que é uma ingenuidade achar que os empresários individualmente vão resolver esse problema. De verdade, assim, se você é o Google, se você tem dinheiro saindo pela orelha, você pode você pode pegar 2, 3% da tua receita e pegar e gastar em coisas que, do ponto de vista dos fundadores, são coisas super importantes e que eles conseguem fazer sem mexer de forma material com a rentabilidade da companhia. A rentabilidade numa empresa de baixa renda é baixíssima. Se eu pegar 2, 3% da minha receita e investir num projeto pessoal meu, é a diferença entre a empresa ser viável ou não. Eu acho que é importante que eu empurre isso através da associação e não através da companhia. Vou pegar um gancho também nesse tema. Eu fiz um estudo por meio de um instituto que eu participo também, porque a gente não se acomoda, a gente não se contenta com um chapéu 1, 2. E a gente fez um levantamento das coberturas em São Paulo, chegou à conclusão que a gente tem 200 quilômetros de cobertura plana, que daria, a gente fez esse estudo com um investimento holandês, que daria para ter cobertura vegetal. E quando a gente olha para a regulação disso, ela é uma área não computável para a regulação, não é uma área que você, em tese, teria qualquer incentivo, né? E aí, me parece que quando você diz, né, a gente tem um papel dentro da sociedade civil, do associativismo, para, de fato, oferecer alternativas que não vão vir, obviamente, do setor imobiliário sozinho, né? Quer dizer, uma empresa que está lá num setor super competitivo, até queria te ouvir um pouco também desse tema dos investidores quando escolhem, né, e do ambiente financeiro que também ranqueia e estabelece risco nas empresas que investem no Minha Casa Minha Vida comparada a outras da construção civil. Então, você tem um ambiente aí competitivo complexo, né, como empresa, e você tem dentro de um processo, né, associativo aí algumas possibilidades. E tem algum mecanismo que hoje foi pouco explorado ainda, que é o sandbox regulatório, né, que seria um caminho interessante, e hoje a gente tem dentro do governo do estado a possibilidade de fazer junto com municípios, de estruturar mesmo regulações experimentais para incentivar uma determinada atividade e tudo mais, né? Me parece que esse pode ser um caminho interessante dentro de uma estratégia de buscar uma regulação que seja aplicável a todo mundo e que traga retornos, né, mais, vamos dizer assim, alinhados a uma estratégia de cidades resilientes e que olhem mais para o tema da descarbonização, né, que o setor imobiliário olha para isso e tem ESG, que é estratégias de ESG associadas à descarbonização, mas eu queria te ouvir sobre essa possibilidade de estruturar mesmo regulações que possam ser um pouco mais acolhedoras ou que orientem uma produção mais voltada para um aspecto resiliente, para uma cidade um pouco mais equilibrada do ponto de vista socioambiental. Eu acho que tem que passar pela regulação. Eu gosto muito da ideia do sandbox regulatório, eu não sei exatamente como que ele funciona, eu imagino que é você trazer experimentações, né, regulatórias para ver o impacto dela. Não é fácil do ponto de vista da dinâmica da política, porque o resultado de um sandbox provavelmente não aparece em 2 anos, ele aparece num prazo muito maior, então eu não sei quão ansiosos os governantes são de esperar esse tempo todo, mas não tem muito jeito, assim, a sociedade e o regulador ele precisa definir quais são as prioridades
E ele precisa traduzir isso em incentivos para que os agentes econômicos, a gente, execute aquilo que é do interesse da política pública. Eu vou pegar um exemplo do Plano Diretor de São Paulo. Tá? É, quem estuda urbanismo sabe que fachada ativa é algo que é super importante para você, para o desenvolvimento de uma cidade. É importante do ponto de vista de segurança, é importante do ponto de vista de você ter múltiplas utilizações do mesmo lugar. É importante para tudo. Pô, todo mundo poderia fazer fachada ativa em São Paulo. Quantos projetos de fachada ativa foram feitos nos últimos anos? Quase nada. E, aliás, muito pelo contrário, o que você via era o restaurante que era demolido para subir um prédio que tinha um muro na porta. Né? E agora você tem uma regulação em São Paulo que te permite fazer que a fachada ativa não compute como potencial combustível. Daí tem muito incorporador falando, pô, mas então, se o meu custo marginal do terreno aqui é zero, esse negócio vale muito a pena, eu vou começar a fazer. E você começou a ter um monte de fachadas ativas. Isso é o regulador criando incentivo correto para o operador econômico. A gente precisa definir como sociedade o quanto que a pauta ambiental ela é importante. E no Brasil não é trivial, porque muitas vezes a pauta ambiental muitas vezes ela não conflita com a pauta social, mas muitas vezes sim. Se você pegar e falar assim, olha, todo apartamento precisa ter uma geração de energia solar equivalente na habitação popular. Beleza, vai custar R$ 5.000 a mais por unidade. Então, R$ 5.000 a mais por unidade é a diferença entre essa família de 2 salários comprar ou não comprar. A gente quer ou não quer isso? Isso precisa passar por uma discussão da sociedade e isso precisa virar uma regulação dentro daquilo que a sociedade entende que é o correto para a gente fazer. Deixa eu ser exigente aqui, porque, como a gente está numa escola, a gente tem o recreio. Né? O recreio é de 5 minutos, mas antes do recreio a gente faz a apresentação da primeira ilustração que o Jocos nos trouxe. Eita! Então, tá lá a primeira ilustração, com ela a gente vai para o recreio, Eu tô meio velho aí. tem um lanchinho. Perdeu o tempo. Mas a gente vai para o lanchinho, a gente volta para o segundo bloco, é o bloco que a gente fecha, que aí tem participação da nossa plateia e eu recebo no meu zap aqui as perguntas daqueles que estão nos acompanhando à distância. Então, 5 minutos, a gente vai para o recreio e volta em 5 minutos para o nosso fechamento.
instituição de ensino e pesquisa, por isso a gente usa a lógica ainda do Bedel. Marianas, voltem para a nossa rodada final, porque o nosso foco do debate, quem está no centro do debate, já está aqui com a gente de volta. A gente vai os últimos 25 minutos, eles são dedicados a um pinga-fogo dos membros da mesa e a gente vai acolher também a participação daqueles que vieram ao INSPER. Então, se sintam à vontade de pedir para fazer questionamentos, sempre questionamentos curtos para a gente garantir o tempo em concluir a nossa passagem aqui por volta das 2 horas. Essa é a nossa boa jornada. E eu também vou trazer aqui as perguntas que vieram da internet. Então, aqueço essa reabertura de uma maneira muito objetiva, explorando o momento em que a companhia Tenda ela se desassocia da empresa mãe lá atrás. Eu queria que o Rodrigo contasse um pouquinho para a gente essa trajetória que fez com que a independência que, num certo momento, a Tenda ganha da Gafisa, a torna uma empresa tão poderosa e que cresce com tanta energia. Então, conta um pouquinho os bastidores, Elósio, tudo aquilo que você puder contar para a gente. Conta para a gente como foi aquele momento, porque importa para todos aqueles que estão aqui entender também o tamanho dessas empresas, como elas se movimentam. Então, conta um pouco do bastidor para a gente. Vocês não têm pergunta curta aqui, né? Vamos lá. Eu vou contar um pouco a minha associação, como é que começou a minha associação com a Tenda. A Tenda ela foi adquirida pela Gafisa, 60% da Tenda em 2008, desculpa, e a gente acabou adquirindo, porque eu era Gafisa, os outros 40% em 2010. 2011 foi um ano muito complicado na história da Gafisa, e 2011 foi um ano em que eu comecei o ano como presidente de uma subsidiária da Gafisa chamada Alphaville. Ao longo do ano, eu tive 2 chapéus, que era presidente da Alphaville e CFO da Gafisa, e eu terminei o ano só como CFO da Gafisa. E nessa trajetória, essa confusão aconteceu porque a Gafisa estava num momento complicado. E a gente acabou reconhecendo em 2011 um prejuízo de R$ 1 bilhão. Tá? R$ 1 bilhão em 2011, não sei quanto dinheiro é hoje, mas na época foi o segundo maior prejuízo das Américas. Você pegava do Canadá até a Antártida, assim, era o segundo maior prejuízo, era o nosso. E aí eu, como diretor financeiro, estava numa posição bastante desconfortável, né? Porque eu ligava, o cenário era o seguinte: a gente tinha R$ 800 milhões de dívida vencendo nos próximos 8 meses, a gente tinha R$ 200 milhões no banco, a empresa consumindo caixa, e a gente perdeu toda a credibilidade com o mercado. A gente ligava para os bancos, eles falavam: pelo amor, nem me liga aqui, porque o que vocês fizeram não se faz com ninguém, não quero falar com você. A ação não valia mais nada, então a gente não conseguia voltar para o mercado de capitais. E daí a minha relação com a Tenda começou no papel de CFO, indo para a Tenda para tentar transformar parte dos ativos da Tenda em caixa para pagar dívidas da Gafisa. Tá? Então, quando eu fui para lá, o mandato era um mandato de gerar liquidez para a empresa mãe não quebrar e fechar a empresa, fechar a Tenda. Mas daí, fazendo uma história longa, transformando ela numa história curta, depois de alguns anos, a gente pegou e começou a ganhar a convicção de que a gente conseguiria construir um negócio de habitação popular a partir desse cenário muito ruim. E em 2014, a gente tinha um plano super consistente na mão, um plano de negócio. A empresa começou uma jornada de crescimento muito grande e a gente começou a preparar ela para sair debaixo da Gafisa, porque a gente entendeu que as duas empresas não tinham nenhuma sinergia. Apesar de estarem no mercado imobiliário residencial, eram negócios totalmente diferentes que não tinham nenhuma sinergia de processos, sistemas ou clientes. Tá? Essa separação da Gafisa aconteceu em 2018.
que é um processo que societariamente chama spin-off. Então, literalmente, os acionistas da Gafisa receberam ações da Tenda e viraram acionistas da Tenda. Gafisa e Tenda deixaram de ser empresas com uma relação societária e viraram empresas apartadas. E desde então, a Tenda é uma empresa listada em bolsa, com vida própria e com uma base acionária diferente da Gafisa. Eu, assim, recebendo e-mail do Secov e lendo constantemente, a gente está vendo que o estoque, né, está um pouco desacelerado o mercado e o estoque das empresas está aumentando. Queria saber um pouco como é que está esse cenário para a Tenda, ou se você tem uma visão geral do habitação de interesse social, assim, o que tem sentido é que existe essa desaceleração hoje no mercado. Qual a sua opinião em relação a isso? O mercado são dois mercados muito diferentes, né? Três, né? Alta renda, média renda e baixa renda. É, a oferta de São Paulo, mais ou menos, a Dani me ajuda aqui, porque a Dani é vice-presidente lá, mas acho que foram 100 mil unidades de habitação popular e umas 40 mil de média e alta renda, é isso, né? No ano passado. O mercado de baixa renda, ele não tem nenhum problema de velocidade de vendas hoje, muito pelo contrário, ele está muito bem. O que eu acho que está acontecendo na média do mercado é que, em função da taxa de juros e em função de que a captação de poupança tem caído muito, o financiamento dos bancos para a média renda tem caído bastante. Então, o problema de demanda ele está muito concentrado na média renda, mas não no mercado da Tenda. A pergunta foi o que é. Qual o valor de imóvel, assim, você considera acima de 9 salários mínimos, então, quando sai do faixa de Minha Casa Minha Vida, o que você... Minha Casa Minha Vida hoje, ele opera até 350 mil reais de valor de imóvel. Agora, com a criação do faixa 4, foi para 500 mil reais, né? 500 mil reais. Então, eu acho que esse é um bom limiar. Imóveis até 350 mil não tem nenhum problema de demanda. Oi, boa tarde. Eu sou Roberto Freitas. Eu queria saber de você como é que você vê a industrialização na construção off-site daqui para diante. Se existem ainda obstáculos estruturais que precisam ser transpostos do ponto de vista regulatório, tributário e logístico, e se é possível, com essa industrialização da construção off-site, atender essa demanda latente nessa formação de famílias que é muito maior do que a produção em si. Legal. Boa pergunta. Acho que é legal falar um pouquinho da nossa tese com relação à construção off-site. A empresa hoje, a gente tem uma subsidiária da Tenda chamada Alea, que é focada em casas para cidades de média e alta renda. A Tenda ela é focada em apartamentos em cidades grandes. Então, a gente está nos 10 maiores regiões metropolitanas do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e assim vai. E ela é cidades médias e pequenas. Então, Rio Preto, por exemplo, é uma cidade grande para a gente. A gente está em cidades de 15 mil habitantes. Luiz Antônio, Brodowski, cidades que ninguém ouviu falar, provavelmente dessa sala. O Policy, sim, porque ele já visitou as 500 cidades do estado de São Paulo. E qual que era a nossa tese? A tese é o seguinte, quando você olha de onde vem a demanda por moradia no Brasil, 70% da demanda por moradia são casas, não são prédios. Só que se você for procurar qual incorporadora está focada em casas na Bolsa de Valores, nenhuma. Todas as incorporadoras que vocês conhecem são incorporadoras de prédios e não de casas, porque o produto físico casa é um produto muito difícil de executar. A história mais comum que eu ouço, falando com os meus colegas, concorrentes, pô, você já fez um empreendimento de casa? Já fiz. Como é que foi? Vendi tudo no final de semana. Pô, então você ganhou dinheiro. Não, quebrei a cara na obra. Quando eu fui fazer a obra, custou 20% a mais do que eu estava imaginando. Então, isso era uma coisa que estava na nossa cabeça. E a gente falou, pô, mas por que isso? Porque a economia da obra no canteiro é uma economia muito complexa. A casa é um produto natural para cidades médias e pequenas. Cidades médias e pequenas, em tese, têm uma demanda por empreendimentos que são empreendimentos menores, empreendimentos de 100, 150 unidades.
é muito difícil você conseguir rentabilizar um projeto desse tamanho numa cidade que não tem nem oferta de mão de obra. Então a gente falou, pô, como é que a gente conseguiria resolver isso? Ele falou, e se a gente tirasse toda a complexidade do canteiro e colocasse essa complexidade numa fábrica? Isso é o off-site construction, você sai do site. Então, o off-site é a fábrica. E aí que nasceu a ideia de Alea. A gente entende que a Alea consegue penetrar em mercados que são absolutamente inatingíveis hoje. As cidades onde a Alea opera, a grande maioria delas são cidades que não têm oferta. A alternativa é a autoconstrução. Tá? Então, eu acho que a Alea ela cumpre um papel fundamental para resolver o problema de déficit habitacional e de formação de família, principalmente em cidades pequenas e cidades médias. Deixa eu aqui trazer duas perguntas, contribuições da Bianca Zanin, que é da construtora Rotas. Ela faz uma abordagem da preocupação da mudança do perfil do trabalhador, que está deixando de ser um seletista e passando a ser um PJ. E ela pede para você comentar, e ela fala isso por conta da gente ter falado bastante do FGTS. Então, ela traz duas abordagens. Uma, já é possível identificar que a gente pode ter um problema lá na frente com essa mudança do perfil, do modelo de que se contrata, e, portanto, a gente perdendo a capacidade de gerar um fundo que garanta, no caso aqui, uma política habitacional. E ela traz uma outra, que é a população envelhecendo também o rigor do financiamento da Caixa, e a gente vê isso em todas as entregas. Você vê uma população muito jovem, né? Jovens casais, com o envelhecimento da população, e a gente está nesse processo também. Qual é a grande mudança que vai ser exigida no programa para você poder oferecer habitação para quem já passou da fase de ter a sua primeira, né? Então, o quanto você está enxergando que esses dois problemas que ela está antecipando podem estar no radar de debates, como o nosso. Eu acho o primeiro problema mais crítico do que o segundo. O primeiro sendo a pejotização, né? Por um lado, como empresário, eu adoraria poder mandar todo mundo embora e contratar todo mundo como PJ. Bom, legal, vou economizar, sei lá, quantos por cento de imposto aqui. Por outro lado, quando você olha o que sustenta o FGTS, não é a contribuição do trabalhador, é a contribuição dos trabalhadores de maior poder aquisitivo. Você tem alguma coisa como 10% dos trabalhadores que contribuem, os de maior renda, que contribuem com 80% dos recursos que estão no FGTS. E o problema da pejotização ele é exatamente nesse trabalhador. Se a gente for, dependendo do que for definido no STF, a pejotização ela vai ser uma pejotização possível para o hipersuficiente, não para o hipossuficiente. Então, isso, para mim, é um risco. Eu entendo que a pejotização, eu não estou nem entrando no mérito se ela é correta ou não, se você deveria poder pejotizar atividade fim ou não, mas ela é um risco de deterioração da qualidade do fundo. Com relação ao envelhecimento da população, tem muita coisa, tem muitas partes móveis aí, né? Se por outro lado a população está envelhecendo porque a expectativa de vida está aumentando, eu como banco público que estou fazendo uma análise de risco de crédito, eu vou pegar e falar assim, olha, na verdade a expectativa de vida aumentou, então eu consigo conceder empréstimos de mais longa duração. Então eu não sei ainda como é que isso tudo vai se equilibrar. Tem uma outra que foi trazida pelo Marcelo Esbarra, que trata da Lei 18.081 de 24, que a Mariana trouxe aqui para a gente, que é aquela que trabalha com a cota ambiental, né? Então, ele traz aqui essa contribuição e pergunta se a Tenda está fazendo uso das possibilidades e benefícios da lei. O Rodrigo, só para deixar aqui um abraço para o Marcelo, o Rodrigo acabou respondendo, ainda não, mas vai carregar o setor para isso. Então, tem uma oportunidade aí, a legislação chega a dar 10% de benefício no CA, desde que você enquadre dentro daquele rol dos gatilhos que podem gerar uma obra sustentável, né? E ele está muito vocacionado para a habitação de interesse social. Então, é uma lógica da gente não ter só os projetos Aquas nos empreendimentos AAA. Então, a gente ter um processo emergente de debate aqui colocado
E acho importante essa lógica de setorialmente a gente empurrar, né? Então, que fique um empurrão setorial. Acho que só um complemento, um aspecto interessante dessa possibilidade da cota, assim, tem as críticas, né, a gente sempre tem críticas. As críticas é porque ela só se aplica a novos empreendimentos. Então, também, né, porque ela está muito associada ao potencial construtivo e tal. Mas um aspecto interessante é que você tem um cardápio de opções, né? Então, não é que a legislação vai e te diz assim, faça, por exemplo, a energia, ou, né? Então, você pode escolher dentro desse cardápio de opções qual seria a estratégia que economicamente também cabe ali no empreendimento. Então, acho que é uma novidade bacana aí. Eu preciso anunciar, pessoal, ó, a gente está nos 5 minutos finais. A escola precisa agradecer muito a presença de todos vocês que vieram, agradecer muito mais aqueles que nos acompanharam pelos canais virtuais. Tem uma pergunta que a gente sempre faz no final, que é um convite para a tenda ter uma presença cada vez maior, e eu preciso fazer alguns agradecimentos, Rodrigo. A tenda tem sido uma parceira muito importante do Centro de Estudos das Cidades, desde do início, e preciso fazer no agradecimento da nossa professora convidada. A Daniela Ferrari tem sido uma parceira da nossa instituição, e tem algo que para a gente sempre pareceu quase que intocável, né? Não era possível a gente imaginar que, num certo momento, a gente reunisse dentro de uma sala de aula, numa instituição como o INSPER, indicados de movimentos populares de moradia, empreendedores, construtores do mercado imobiliário, das grandes, das pequenas, e o setor que licencia, o setor público. A gente está lançando nossa 6ª edição do curso para o final desse mês, começa no dia 30 e vai até o dia 5. E a gente precisa contar que os primeiros resultados das primeiras turmas, e a gente está com alguns alunos da nossa turma aqui, é muito positivo por conta da presença das grandes, que contam em detalhes sucessos e insucessos, né? E isso aponta para uma instituição que usa experiência para revelar mais coisas, né? A gente muitas vezes recorre só à biblioteca. A gente tem levado os alunos para conhecer o que foi feito, como foi feito e contado pelos empreendedores. Então, eu preciso agradecer muito a Tenda por ter aceito, você por ter estado com a gente no dia de hoje, mas eu preciso fazer uma provocação final, que é aquela que a gente deixa para aquele que a gente está formando, né? Então, o INSPER tem 25 anos, né? 25 anos para a educação é quase nada, né? Então, a gente ainda não tem na assinatura da presidência da Tenda um formado na nossa escola, né? A Poli tem, porque tem 100 anos. Então, eu queria fazer um desafio da Tenda ter uma presença junto aos nossos alunos para contar um pouco mais esse mágico espaço de fazer cidade a partir da habitação para a população de menor renda. Você mesmo falou que o único que não enfrenta uma certa retração nesse momento é o mercado para baixa renda. E é verdade, né? 18 estados hoje têm subsídio complementar. Finalmente, o subnacional, os estados, começaram a enxergar que eles têm que fazer parte da política habitacional e têm que colocar dinheiro. É financiamento que precisa. Mas tem um desafio que é parte da nossa população não tem renda. Ou a renda é muito pequena e não chega nem aí. A gente falou muito de melhorar o que a gente já faz, mas tem uma parte da população que a gente não atinge ainda. Não atinge. Não atinge. A gente não tem política pública para aquele que a renda não chega a um salário mínimo, porque ele jamais vai conseguir financiar. Então, eu queria fazer um convite para a Tenda para participar dos estudos que a gente está elaborando aqui na casa, porque o nosso núcleo, além de trabalhar com habitação, real estate, regulação urbana, ele trabalha com população em situação de rua, que é a ponta mais exposta. É aquilo que não nos orgulha, faz com que as cidades não sejam o acerto que a gente anunciou ser, né? A grande revolução feita pela sociedade contemporânea foi montar cidades. E aí permitir uma evolução que o campo não nos dava. Só que a gente tem deixado
parte da sociedade para trás. Então, eu precisava fazer um convite em forma de provocação para que a Tenda participasse com a gente desses estudos. A gente está decidido e dedicado a oferecer para o governo nacional e para os governos estaduais alguma alternativa para a população de baixíssimo e vulnerável, porque a gente não tem ainda, né? A gente está melhorando muito nas ofertas de locação, a gente está melhorando muito o retrofit, a gente está melhorando um monte de coisa. Só que a gente continua sem nenhuma política, e ela é hoje só assistencial, né? A nossa sociedade, ela é extremamente generosa e ela entrega o alimento todo dia. Essas pessoas continuarão vivendo ou sobrevivendo. Então, a gente queria fazer, em forma de boa provocação, um convite para a Tenda estar conosco, porque esse é um desafio da nossa sociedade e dentro de uma instituição de ensino e pesquisa, a gente não pode se furtar, mesmo não sendo uma instituição pública. O INSPER não tem fins lucrativos, tudo que é financiado aqui nasce dos seus doadores ou do resultado dos nossos trabalhos e é reinvestido em ensino e pesquisa. Então, a gente faz esse convite porque a gente sente muito à vontade, porque no que a gente faz com a Tenda, a gente faz porque a gente sente que vocês querem fazer uma transformação e a gente quer fazer ela junto com vocês. Claro, vamos participar. Vamos sim. Pode. Só um Vai lá, estamos nos finalmente. Tá bom. E aí, acho que dentro dessa abordagem, convite que o Policy trouxe, Rodrigo, a gente está dentro de uma universidade onde tem vários alunos se formando. Você falou que foi diretor financeiro, hoje você é presidente de uma das maiores empresas no Brasil e foi professor. Eu queria então que você dissesse para os nossos alunos que habilidades são necessárias hoje e por que trabalhar no setor da construção civil. Eu acho que vamos lá, eu vou falar de forma geral, eu acho que a maior qualidade de um ser humano e de um profissional é a curiosidade. É você ter uma multiplicidade de interesses e os mais diversos. Filosofia, psicologia, astronomia, biologia, genética, literatura, assim. Eu acho que quanto mais abrangente for o teu escopo de interesses, mais interessante e mais completo você vai ser como ser humano e como profissional. Então, para mim, acho que a sugestão ou recomendação que eu dou para todo mundo é seja o mais curioso possível. Desenvolva isso. E por que o meu setor? Porque esse é um dos setores mais complexos que tem. A gente tem temas relacionados à, à, à execução, a gente tem temas financeiros muito complexos, a gente está discutindo sobre o aluguel social, o problema do aluguel social é como é que eu coloco o produto financeiro de pé. A gente tem temas relacionados a cliente, a gente está vendendo o bem mais precioso que essa família vai ter durante a vida dela inteira. O ciclo é longo, a gente tem questões contábeis, a contabilidade do setor é uma das contabilidades mais complexas que tem, junto com o banco e seguradora, acho que são as três indústrias com as contabilidades mais complexas. E é um setor muito alavancado, então você tem no mundo muitas fortunas criadas dentro do mercado imobiliário, e é um dos setores que tem mais lápides no cemitério também, onde mais pessoas quebraram a cara. Então, assim, para quem gosta de se desafiar intelectualmente, eu acho que tem poucos setores que são mais instigantes do que esse setor. E, especialmente, a habitação popular, assim, você vai numa assembleia de entrega de condomínio e você enxerga o resultado daquilo que você está fazendo, é muito legal. Assim, é extremamente gratificante do ponto de vista pessoal. Então, eu acho que você ainda, além disso tudo, além de ser uma pessoa curiosa, de querer se desafiar intelectualmente, você quer, de fato, ter uma função que tenha propósito, que tenha um impacto enorme nas pessoas com as quais você está se relacionando, esse setor é inigualável. E é assim que a gente encerra a nossa segunda edição. Agradecer muito o Rodrigo, foi muito gostoso. Fica o convite para todos vocês. A gente faz o nosso curso executivo do dia 30 ao dia 5. Mas já saibam que a Dani vai estar conosco dando uma das aulas. Ela vai contar um pouquinho como a regulação urbana municipal pode definir o investimento de uma empresa. E eu quero concluir contando algo que a Alea tem de hoje de muito poderosa e foi trazido a esse debate. Eu quero deixá-lo como uma reflexão para todos os alunos e todos aqueles que estão nos acompanhando hoje.
Normalmente, a gente olha para a política habitacional olhando onde está a concentração do problema. Então, a gente consegue olhar rapidamente para 10, 12 regiões metropolitanas que têm uma capacidade de consumir o que se verticaliza. Mas a gente tem um outro desafio que é, nos municípios menores, a gente tem uma dificuldade de gestão local para administrar o déficit habitacional. Então, você tem uma menor capacidade de solução para um problema que vai se arrastar por anos naquela cidade. Então, um dos desafios que a gente está enfrentando é o diálogo de regulação com essas cidades, Brasil afora. A gente está fazendo isso em Pernambuco, vamos fazer agora no Norte e Nordeste com o Fórum, enquanto o INSPER tentando levar fórmulas mais adequadas, índices que distribuem as cidades conforme ela tem restrição ou não à implantação das unidades habitacionais necessárias àquela população. Então, melhorando o que a gente conta. Mas o que é interessante, para ficar alguns números na cabeça, 373 cidades no estado de São Paulo têm menos de 20 mil habitantes. Estas 373 cidades não geram riqueza que permita à família conseguir adquirir via o Minha Casa Minha Vida. Então, ali não é só um problema da equação do desejo das empresas realizarem. É que essas cidades não têm riqueza sendo produzida que, quando partilhada entre as famílias, consegue comprar o imóvel. Então, você tem um outro problema, não tem riqueza na cidade capaz de suportar. Esses municípios têm normalmente uma despesa de capital ano, portanto, investimento que não chega a 1 milhão. E um empreendimento habitacional com 100 unidades numa cidade como essa vai representar 25, 30 milhões de investimento, o que torna essa cidade viável do ponto de vista econômico. Então, muitas das vezes, quando a gente consegue encontrar a cidade, a Havaiandava, com 12 mil habitantes, que um empreendimento habitacional de 100 unidades vai ser lá instalado, ele pode ser a centelha do desenvolvimento econômico da cidade. E isso a gente quer explorar, né? Então, a gente está numa escola de negócios, mas esse é um negócio que pode salvar muitas das nossas cidades. E aí a gente precisa pensar exatamente nisso, né? Aqui de São Paulo, muitas vezes a gente acha que está tudo resolvido, né? Do ponto de vista da estruturação da política. Quando a gente vai ver como ela se encaixa em outros municípios, ela não existe para outros municípios. Então, esse desejo de investigar mais as nossas cidades, né? Hoje o INSPER tem um centro de ciência de dados urbanos que cada dia é mais poderoso. É ele que vai nutrir, mas é ele que vai também apresentar os grandes desafios, né? O desafio de sub-20 para a política habitacional, e a gente está dizendo, né, de um déficit de 120, 130 mil unidades para você zerar o déficit em 300, quase 400 cidades do estado. Então não é nenhum, é o que se licencia em São Paulo em um ano, e você resolveria de quase 400 cidades para o estado inteiro. Então, essa lógica da gente trabalhar mais dados urbanos, nos dedicar, ter oportunidades como essa que a gente tem com o Rodrigo e com a equipe da Tenda, importa muito. Importa muito para o INSPER, porque a gente não tem uma escola de engenharia civil nem de arquitetura, porque a gente quer fazer cidade. Então, acho que tem um sabor especial ainda não termos a engenharia civil que constrói, nem a arquitetura que desenha, mas ter a possibilidade de reunir a todos aqui, né? Então, acho que isso que tem sido mágico nessa experiência do INSPER. Então, eu preciso agradecer a instituição que nos permite, os nossos professores que nos assistem, e os nossos parceiros, né? Hoje, gratidão, a Tenda tem sido uma parceira verdadeira, permite financiar bolsas, né? A gente vive disso, né? Metade dos nossos alunos nos nossos cursos executivos vem com bolsa, então isso importa para a gente, porque a gente produz equidade. Então, agradecer muito, Rodrigo, por você deixar a sua mensagem final. Muito obrigado. Não, só quero agradecer, super legal o convite. É meio angustiante, opressor isso aqui. Mas muito bacana o que vocês estão fazendo aqui, Polis. Parabéns, viu? Eu acho que é uma forma de
de ter um impacto. A política pública é absolutamente fundamental, ela é o mais importante para a gente resolver as questões habitacionais. Acho que vocês estão fazendo algo maravilhoso. Parabéns. Obrigado por me deixar participar aqui. You ask me if my love is clear, want me to shout it. Give you the best years of my life. And though I failed to treat you